Dores, a gente não gosta, ninguém quer. Parece que as mulheres sentem mais dores que os homens. A gente vai entender melhor esse assunto agora com o Dr. Charles de Oliveira, que é médico intervencionista da dor e titular do Centro de Controle da Dor, que é o Singular. Além disso, ele é presidente do capítulo latino-americano do World Institute of Pain, que é o Instituto Mundial da Dor. Olha que presença ilustre. Muito obrigada por ter vindo. Ele teve o carinho de trazer pra gente esse boneco aqui. Ele já me deu uma aula rápida sobre como é que a gente pode aproveitar essa maravilha, né, para entender melhor todo o processo da dor, e uma coluna vertebral. Eu falei ainda há pouco, e na verdade eu queria até que você me corrigisse ou ratificasse, as mulheres sentem mais dores que os homens? Bom, esse é um estudo novo que apareceu aí. Pra gente é uma surpresa também, porque as mulheres, a gente sabe que são mais sensíveis à síndrome da fibromialgia, à enxaqueca, à síndrome do colo irritável, mas não que elas tivessem mais dor do que todo montante de homens, né? Isso aí realmente não é um estudo tão consistente, mas que abre janelas para a gente estudar. Talvez, isso, Cláudia, isso que nos deixa pensando, é que os homens são treinados para reclamar menos de dor. Pela nossa sociedade, o homem é mais viril, então ele não se pode demonstrar fraco diante dos outros. Então ele não manifesta ou ele fala que a dor dele é menos intensa que da mulher. Outra situação é que as mulheres buscam muito mais o cuidado do médico do que os homens. Então, no Singular, digamos que de 10 pacientes, a cada 10, 3 são homens, 7 são mulheres. Ok. Existem algumas partes no corpo onde essas dores são mais incidentes? Todo o corpo, ele é causador de dor. Agora, o importante para nós que tratamos dor é saber de onde vem essa dor. Para a gente tratar bem esse paciente, a gente tem que responder essa primeira questão. Então, pegando uma coluna lombar, quem não tem dor na coluna? 80% das pessoas, Cláudia, vão ter dor na coluna em alguma fase de suas vidas. E muitos vão ficar com dor crônica a partir daí. Então, uma dor na coluna, ela pode ser de uma artrose dos ossinhos da coluna, pode ser do disco. O disco é um amortecedor entre dois corpos vertebrais. Tem uma articulação ali que chama sacroiliaca, também é causa de inflamação. Dores de músculos. Então, o mais importante antes de instituir um tratamento é saber o motivo real dessa dor. Agora, quais são hoje os exames que mostram pra gente onde é que estão os motivos dessas dores? Existem exames? Existe uma ferramenta muito importante que utilizamos e que divulgamos entre os médicos do Brasil. Isso aqui é um boneco que é um simulador de voos para médicos, onde a gente faz procedimentos guiados usando esse boneco aqui. Então, o bloqueio diagnóstico é colocar a agulha na estrutura potencialmente causadora da dor. Por exemplo, não tem cortes. Então, tudo que a gente faz... Isso para um exame que, na verdade, seria no paciente mesmo. Isso. Com o boneco, a gente vai fazer aqui uma demonstração do que o médico faria. Exatamente. No paciente. Então, vamos pensar que a dor fosse da artrose da coluna, a dor facetária. Posso mostrar antes naquele... Por favor. As facetas, posso mostrar aqui para vocês? Dá para ver aqui? Então, as facetas são essas articulações aqui. Isso é um potencial causador de dor. Como que eu vou saber se isso aqui está causando a dor do paciente? Colocando anestésico local, uma mínima quantidade neste local, que vai anestesiar só essa articulação. Depois coloca-se o paciente em pé e pede para ele repetir os movimentos que causavam dor. A dor é igual ou a dor é diferente? Não, minha dor sumiu. Então, a partir daí, a gente afirma que a dor está vindo daquele lugar. Tá, porque sabendo a causa, a gente sabe como tratar. Qual é o remédio, qual é o tratamento ideal. Isso aí abre janelas, oportunidades para o tratamento. Agora, como você pode me perguntar, Cláudia, como que eu coloco a agulha ali, em para ponto chegar tão naquele preciso? Ponto, Daí que tem... uma máquina no hospital, que chama intensificador de imagens, é como se fosse uma máquina digital. Cada vez que a gente bate uma foto, a gente vê uma foto imediata, instantânea. Nessa máquina, a gente vê os ossos. A gente vê exatamente os ossos. A produção deve ter até alguma foto, imagem. Né? Então, vamos colocar a imagem
Então, assim, essa é uma visão do lado da coluna. Isso aí a gente consegue ver a precisão da agulha. E, para isso, a gente vai colocando a agulha no alvo e vai tirando novas fotos com aquele aparelho. E vamos guiando a agulha até chegar dentro daquela articulação. Então, essa ferramenta de bloqueios diagnósticos é fundamental. Se você pegar um médico generalista em estudos bem conduzidos, pegando a história, o exame físico, exame de imagens, a gente vai acertar o diagnóstico em 20% das vezes somente. Agora, quando você alia o bloqueio diagnóstico, o seu número de acertos chega em 80%. Agora, o bloqueio diagnóstico não está acessível a toda a população, né, doutor? Infelizmente, é um procedimento que a gente tem que divulgar. Nós estamos... o Singular tem essa bandeira de formar novos médicos, temos cursos de formação de médicos, de treinamento, para que isso chegue a todo o Brasil. Porque é muito importante, né? A gente fala tanto sobre as dores, não adianta tratar sem saber qual é a causa dessa dor. É muito simples você dar um anti-inflamatório e uma atuação sistêmica e não ir direto na causa. O que está causando isso aí? E se eu posso tratar, isso é fantástico. Porque os tratamentos são muito diferentes de acordo com a causa da dor, né? Exatamente. É um leque de opções. Depois que você faz um bloqueio diagnóstico e que ele é positivo, que ele dá melhora para o paciente, provavelmente essa dor vai voltar. Porque esse primeiro bloqueio foi só com anestésico local. A partir daí eu posso queimar o nervinho, eu posso fazer uma radiofrequência, eu posso isolar aquele nervo. Mas eu não posso fazer isso como primeira opção. Eu tenho que primeiro saber a causa. Antes de tudo, eu não posso fazer mal para o paciente. Olha que fantástico isso. Bom, é muito importante até que você que está assistindo a Vida Melhor fale, propague essa ideia para o seu médico, para as pessoas da área de saúde que você conhece, aí do seu estado mesmo, da sua cidade. O Brasil é gigante, né? E a gente precisa realmente fazer essa divulgação no boca a boca, mesmo conversando com o seu médico de confiança, porque eu acho que esse é um ótimo caminho, né? Eu te perguntei se existe algum ponto de maior incidência de dor. Existe? No corpo inteiro tem estatísticas, mas vamos falar assim vamos falar das piores dores que uma pessoa pode sentir. Então, uma neuralgia do trigêmeo é uma dor que quem tem nunca esquece. Ela pode até tentar o suicídio, se for o caso. Uau. E essa dor é causada por qual motivo? Uma inflamação, o nervo trigêmeo, ele pode estar sendo tocado por um vaso, por uma artéria que está pulsando em cima dele. Nisso, uma capa, uma proteção do nervo fica desprotegido e o nervo começa a dar estímulos dolorosos. E o diagnóstico para chegar na causa dessa dor deve ser difícil, né? O diagnóstico não o diagnóstico, o exame para chegar na causa dessa dor deve ser complicado. Primeiramente, a gente tenta um tratamento farmacológico, com medicações, o menos invasivo, e quando falha, tem procedimentos específicos para fazer isso. Isso aí melhora muito a qualidade de vida do paciente. E na coluna, aonde é que as pessoas mais se queixam das dores? Na região lombar, na região cervical, onde é que? Região lombar e região cervical são as duas principais, principalmente na coluna lombar. Como já lhe disse, 80% das pessoas vão ter dor em alguma fase de suas vidas na coluna lombar. E isso tem que ser visto, tem que ser cuidado. E normalmente o tratamento, normalmente a causa é um problema na coluna vertebral mesmo. E o tratamento é o quê? O tratamento de uma coisa que a gente tem que colocar para as pessoas é a diferença de dor aguda e dor crônica. Então, a dor aguda é aquela que dura até 12 semanas. É uma dor de duração curta. Quando você resolve a causa, passa a dor. Agora, se essa dor vai perpetuando ou se ela foi maltratada durante a fase aguda, ela pode se tornar uma dor crônica. E a dor crônica é uma coisa muito importante, porque a doença já passou, mas a dor continuou. E isso aí acaba com a vida, não só da pessoa, como de todas as pessoas que estão ao redor dela. Ela fica desacreditada, as pessoas pensam que ela só reclama, que sempre Mas muitas vezes ela é maltratada, a dor é mal cuidada, na verdade, porque também não tem a causa precisa. Por isso é que precisa desse tratamento, que chama
Desse exame? Bloqueio? Não, os bloqueios fazem parte de toda a história do tratamento. Mas o médico primário, aquele médico que, por exemplo, uma cirurgia, operou a cirurgia, se essa dor não foi bem cuidada nessa fase, esse paciente pode vir a desenvolver uma dor crônica. Então, não é só remover a causa, tem que cuidar bem desse paciente naquela fase aguda, porque a gente tem um conceito errado que a dor faz parte do processo. Não, eu operei, eu tenho que sentir dor porque é natural. E não, a gente tem que cuidar muito bem da dor nessa fase. Às vezes a gente coloca até questões religiosas, né? Que a dor é divina, que faz parte do meu processo de purificação. Não, aí é outra história, né? É outra dor. Agora, se você tem uma dor no corpo e se Deus deu inteligência para o homem estudar, buscar recurso, tecnologia, vamos fazer uso, porque isso é presente de Deus também para a gente. Então, a gente tem que aproveitar tudo isso, porque... São dois presentes que Deus deu. Primeiro, a dor, porque a dor, ela preserva a vida. Então, sem dor, a pessoa ia andar com o pé quebrado, ia colocar a mão na chapa quente, ia continuar com a mão lá, ia infectar, inflamar. Outra coisa que Deus, além de dar a dor, Ele deu o ópio, por exemplo, da papoula, de onde tira medicações para tratar a dor. E colocou a inteligência em mentes brilhantes como essa daqui, que inclusive está à disposição no Singular, oferecendo cursos para o corpo médico. E eu falo que, puxa vida, a gente realmente precisa divulgar, porque é muito bom que a gente tenha um corpo médico capacitado, né, para lidar com as dores. Porque dor não é aquilo, reclama de dor, não. Como ele disse ainda há pouco, tem dor que leva ao suicídio. Deixa eu só mostrar uma curiosidade aqui que eu achei bem interessante. Posso levantar? Olha aqui como é que é o material de estudo deles. E aqui tem a coluna embaixo. É bárbaro, né? Conversei com o Dr. Charles de Oliveira, médico intervencionista de dor e titular do Centro de Controle da Dor Singular. O telefone de contato é o 0 operadora 19 em Campinas, 3251-2312, 3251-2312. O site é o singular.med.br e o e-mail é o charles@singular.med.br. Se você me permitir, eu gostaria de falar do blog. O blog não tem nenhum fim comercial, é o mundossemdor.com.br. É um blog que a gente sempre posta novidades sobre dor e aí há uma interação muito grande com as pessoas. Que bacana. mundossemdor.com.br. Obrigada, doutor. Obrigado pela oportunidade. Foi uma alegria recebê-lo e aprender um pouco mais sobre as dores, né? Aprender até a levar mais a sério as dores, porque às vezes a gente é meio displicente. E tem muito isso. Às vezes a gente é assim com mãe, com vó e fala assim, lá vem você reclamando de novo, vive com dor. Olha, é muito importante a gente prestar atenção nisso, saber que tem gente estudando, especializado em dor e orientar, às vezes, o nosso médico tão querido de confiança, né? Que existe algo a mais e que ele também pode se especializar nessa dor.